E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre AGI, né? Sobre inteligência artificial geral, que é um tema relacionado a você criar um, um sistema de inteligência artificial que tenha um nível de inteligência humana, mais ou menos. Algo próximo a isso. A gente tava falando no último vídeo sobre Minority Report, né? Que é aquele filme com essa empresa, né, chamada pré-crime, né? Que consegue prever os crimes, assim, não usando inteligência artificial, mas usando uma coisa mais tryhard, né? Mais pra genética, né? Mas enfim. A questão aqui, voltando pro artigo, é se uma AGI realmente pode ser criada, né? Porque o que o artigo está dizendo, o artigo está dizendo que não pode. E a gente vai tentar provar o contrário, né? Vai falar aqui que, de forma mais geral, uma AGI não pode ser criada, porque computadores não estão dentro desse mundo, né? No sentido que o computador ele não tem consciência, ele não é que nem um bebê que veio pro mundo e, embora ele não tenha noção do que está acontecendo ao seu redor, muito, assim como um ser humano adulto, ele tem consciência, ele entende já o espaço dele ao seu redor, ele tem consciência, ele consegue ser autorreflexivo, né? Na parte em vermelho também, está falando, enquanto os computadores não crescem, né? No sentido de crescer como um ser humano, né? Não pertencem a uma cultura e agem no mundo, né? Eles nunca vão conseguir uma inteligência humana, né? Então, basicamente, se um computador ele não tem as etapas de desenvolvimento que uma criança tem, ele não pode ter inteligência, né? Porque, por exemplo, para uma criança começar a ter noção das coisas moralmente, é dos 4 a 5 anos, mais ou menos. Que aí a criança já tem uma base sólida que você fala, não, o cara tá falando bem, consegue criar frases complexas. Então, acho que dos 4 a 5 anos a criança já consegue ter uma articulação que é um nível que realmente é assustador. Uma coisa que acontece quando você começa a estudar esse assunto, você começa a ver como o ser humano ele é inteligente. Ele é realmente muito mais capaz do que parece, porque quando você tenta criar isso, né, porque quando você tenta replicar isso, você vê que tipo, como que eu faço um sistema computacional, um sistema que seja inteligente, um software que tenha uma Alexa da vida que tenha inteligência, né? Não é algo que pode ser respondido por ninguém nesse mundo ainda. Então, o que Deus fez foi algo realmente complexo, né? Que não pode ser facilmente simulado ou reproduzido. E aí a questão, né, do Sword Art Online que eu citei antes, será que não vai ter uma Alice, né? Essa é uma cena do Sword Art Online, não é spoiler, mas que ela vai pra vida real. E ela fala que, né, pessoas, ou povo do mundo real, né? Eu estou feliz em encontrá-los, né, em conhecê-los. Aí tem até uma parte que um cara fala, nossa, o que você pensa de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? O cara pergunta uma coisa nada a ver, dessa cena do Zero to Mine. Mas é basicamente, será que é possível criar uma Alice, né? Porque nesse sentido, a Alice é um sistema computacional gerado dentro de um jogo que cresceu, viveu dentro do jogo e agora está sendo trazido para a vida real de uma forma robótica, né? É um robô isso daí, tecnicamente, pelo que eu entendi. Mas, tipo, será que é possível realmente fazer algo desse tipo? Fazer um sistema que ele tenha autonomia e que pareça um ser humano no sentido de que você não consegue saber a diferença. Você não consegue saber se a Alice é um ser humano ou não. Então, vamos supor que ela sente num bar, fala com as pessoas e ninguém perceba que ela é um robô. Só aí você criou realmente uma inteligência artificial geral. Então esse é Sword Art Online, eu recomendo muito, né? É a saga do Alicization, que eu esperei muito para lançar. Me decepcionei na verdade, né? Mas eu creio sim que nós podemos sim criar uma AGI. Não é algo impossível, não é algo muito fora da realidade. E eu vou explicar isso mais pra frente. Embora o artigo que a gente está lendo é um artigo da Nature, né? Mas em ciências sociais diga o contrário. Lembrando que esse assunto não é muito pesquisado. Aí a experiência, né? A experiência é um problema.
Eles vão falar aqui, né? Se experts tentam articular o conhecimento que eles aplicam na sua performance, né? Eles normalmente regressem, né? Nesse sentido de experts, né? Tá dentro do contexto da frase de baixo, né? Portanto, de acordo com Hubbard e o Dreyfus, né? Daquele livro que a gente citou antes, né? Sistemas experts não podem capturar as habilidades daquele que a performa. Então, em que sentido, em que contexto, o que é um expert aqui? O ser humano ele consegue, por exemplo, moralmente decidir se em que momento ele deve, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Tesla. Tesla é um carro que usa inteligência artificial, sensores, radares, para ser um carro que anda sozinho. Mas o carro em si ele não sabe o que são os pedestres. Ele sabe que ele não deve atropelar uma velhinha que está na rua. O Tesla, né? O Tesla é um carro autônomo. Que a gente vai trazer pro canal. É que pra trazer o carro autônomo, eu tô terminando o curso ainda sobre carros autônomos, que eu tô no começo ainda. Quando eu terminar o curso de carros autônomos, aí eu já vou desenrolando os artigos. Então vai demorar um pouco. Provavelmente uns meses, porque eu tô fazendo outros cursos além dele, né? E é um curso difícil, né? Então vai demorar um pouco pra gente falar de carros autônomos aqui. Mas é uma coisa importante. Relacionada à inteligência artificial que a gente não falou ainda, né? Mas sobre isso, o carro em si não sabe o que é um pedestre, o que é uma criancinha. Ele não sabe que atropelar uma criancinha é muito pior do que atropelar sei lá, uma capivara que está na frente. Ele só sabe que tem alguma coisa ali e ele tem que parar. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Embora ele tenha habilidade de trafegar, talvez, melhor que muitos seres humanos, melhor que eu, por exemplo, de dirigir, ele não tem conhecimento, ele não consegue capturar a essência moral dentro do contexto que é você dirigir na rua. E uma coisa que o autor vai citar é que o autor ele meio que voa um pouco, né? Ele é meio que ele é um pouco digressivo, né? Porque ele fala um pouco sobre o assunto, depois fala sobre outro, para depois formular a tese dele de que inteligência artificial geral não é possível. E aqui ele cita modelos de inteligência artificial que ele vai meio que depredar um pouco, falar um pouco mal desses modelos no sentido de dizer que embora eles sejam bons, né? Eles não são tão bons quanto parece e que esses sistemas mostram que a inteligência artificial não é tão boa quanto parece. Obviamente eu não concordo com isso. A gente já analisou esses 4 no nosso canal. Não, esses 3. O ABM Watson não. Mas a gente analisou o Deep Blue, que era um sistema que não usava inteligência artificial, usava um algoritmo específico para pesquisar as melhores jogadas. Era um algoritmo de tree search para pesquisar as melhores jogadas contra. Tava jogando xadrez, determinado sistema do xadrez de peças. Vamos supor que está no fim do jogo. E ele decide qual movimento fazer em determinada parte do jogo, do xadrez. É o Deep Blue. Ele é uma árvore de pesquisa para saber a melhor jogada, mas não é inteligência artificial. O IBM Watson, que aí sim é inteligência artificial, que é tipo a Alexa da vida, é usado também para outras coisas. AlphaGo, que jogava Go, né? E AlphaStar, que jogava StarCraft. Eu não concordo com o paper dessa questão, por exemplo, que ele fala que nesse caso aqui, do AlphaStar, do AlphaGo, ele fala que esses sistemas não eram capazes de aprender coisas novas no sentido de, sei lá, determinadas jogadas novas que um oponente fazer, ele não conseguiria aprender com isso. Não tem muito a ver porque o conceito em si de inteligência artificial é aprender. E o AlphaStar fogou fazer isso com certeza. Durante o game, né? Então, por exemplo, eu estou mostrando aí o ABM Deep Blue que derrotou o Gary Kasparov, que a gente já falou no canal, que o autor cita. O IBM Watson, o autor fala um pouco relacionado à medicina, né? Do IBM Watson,
E eu concordo nessa questão que o Amy Watson não pode substituir um médico, tá? Isso isso é idiotice. Eu creio que, por enquanto, a inteligência artificial é mais para ajudar o médico a, de repente, tomar decisões guiadas. Sei lá, o médico ele tem, sei lá, que tomar diversas decisões ao longo do dia, ao longo do mês, enfim, decisões difíceis. Ter um sistema de inteligência artificial que o auxilie para bancos de dados de pacientes maiores, né, pacientes, é bom. Você tem um sistema de inteligência artificial que te ajuda, auxilia. Então eu acho que substituir é bem assim exagerado. Mas muito, não, na verdade é muito exagerado, não tem como. Mas não substituir, mas ajudar, auxiliar ao médico. Pô, os médicos hoje, dependendo do nível do cara, de, de querer aprender o assunto, ele aprende inteligência artificial e aplica isso, embora de forma superficial, né? Aprende a programar um pouco e já mete uma inteligência artificial para resolver o problema dele, fazer uma pesquisa de uma doença específica, sobre Covid. Eu vi recentemente um sistema de inteligência artificial que aprendia a detectar através do raio-x da pessoa se ela tem Covid ou não. É uma coisa legal, usando inteligência artificial. E o algoritmo era bem simples, não é difícil. Então, eu creio que é mais para ajudar. Mas enfim, o autor cita o AlphaGo, o AlphaStar, que joga StarCraft. Mas em si, o que eu queria mostrar é essa afirmação dele. Eu creio que esse artigo é muito importante, na verdade, porque esse artigo é um contraponto que é importante para inteligência artificial geral. Ele não é ruim, pelo contrário, ele é muito bom. Ele é um artigo que põe um contraponto que para fazer as pessoas pensarem, será que AGI realmente é necessário? Será que realmente é possível? Então você tem que pensar nisso, você não pode só pesquisar sobre o assunto por pesquisar, né? E é isso que a gente quer com esse vídeo, né? A gente quer mostrar que é possível e que, assim, se não fosse possível eu não teria feito outros vídeos, né, sobre o assunto. E aqui vai falar que, entretanto, a opinião do autor vai dizer que os sistemas do AlphaGo e do AlphaStar não tinham flexibilidade e não eram hábeis para adaptar as mudanças do ambiente. E também, na parte vermelha, né, está dizendo que eram vulneráveis a pequenas mudanças. Enfim, isso não é verdade. O sistema de Reinforcement Learning, que a gente já explicou no canal, é basicamente adaptar a mudanças, é o padrão básico. Você tem um ambiente, você aprende com o ambiente. As, as novidades no ambiente, o Reinforcement Learning ele se vira. Esse é o princípio do tema. Se não, se o, na parte roxa aqui, se o AlphaGo e o AlphaStar não soubesse fazer isso, o AlphaZero também que joga xadrez, então, tipo, não teria ganhado dos jogadores melhores do mundo, né? Não teria passado outros sistemas outros sistemas que não eram de inteligência artificial antigamente. Nenhum nenhum sistema comum sem inteligência artificial, nenhum algoritmo para Go é melhor do que o AlphaGo. Do Alpha, assim, do AlphaZero que joga xadrez, tem um sistema que rivaliza, que é o Stockfish, se não me engano. Mas no AlphaGo não tem ninguém para bater com ele. Então, o nível que eles conseguem realmente é absurdo. E é realmente porque eles conseguem se adaptar a mudanças. Então, uma coisa que a gente vai falar do artigo mais pra frente é que parece que tá muito filosófico isso daqui. Parece que é de alguém que não sabe muito sobre a parte técnica, sobre inteligência artificial e sobre neurociência. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.